Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo uma palavra que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, que diz: Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Só até aqui. Essa passagem que eu acabei de ler, que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13, nos fala de dia mau, de tempos de crise, de tempos ruins, porque o autor não escreve este capítulo falando de dia bom. Veja a armadura. A armadura é utilizada no quê? Ninguém utiliza uma armadura no seu cotidiano. A armadura é utilizada quando há guerra. A armadura é utilizada quando se esgota o diálogo, se esgota as condições de pacificação. Então nós temos um enfrentamento, um combate. E ele vai dizer, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo? Fortalecei-vos no Senhor. Ele está dizendo, fortaleça nos seus braços, fortaleça na sua força. Ele está dizendo, não. Fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se em Deus, nele. Fortaleça-se no seu Pai. Porque o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, o Criador, então nele reside todo o poder. E a fonte de poder que nós podemos extrair é dele. Então nós se fortalecemos naquele que é mais poderoso que nós. A armadura que posta não é a mesma armadura de quando um guerreiro vai batalhar, mas é uma armadura de Deus, uma armadura espiritual. Ele vai escrever para que possa ficar bem claro. A nossa luta é contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que é que muitas pessoas, infelizmente, perdem a batalha? Primeiro, porque elas não enxergam que a crise é uma batalha. As pessoas tentam negar ao máximo que nós vivemos em um cenário de guerra, em um cenário apocalíptico, em um cenário do fim dos tempos. E por negar a guerra, por se recusar a entender que nós estamos em um cenário de guerra, a pessoa perde a batalha. Por quê? E aí vem o segundo ponto. Você tem que entender que você está no cenário de guerra para você poder preparar o que você vai fazer, para você antecipar a sua estratégia nessa guerra. Então, primeiro, para que você possa usar uma armadura, primeiro você tem que entender que você está em guerra. Em guerra contra quem? Contra a matéria, a carne? Não. Em guerra contra o mal. Atrás de todo plano maléfico de uma pessoa há uma influência maligna. Há hostes espirituais da maldade. A maldade se materializa através de uma pessoa. Os planos do mal se tornam realidade quando em uma pessoa é encontrada morada. Quando o mal encontra morada em uma pessoa, ali já é suficiente para que os planos do mal sejam feitos. Então, essas pessoas são pilares colocados
em meio à sociedade para realizar planos malignos. E como nós batalhamos contra isso? Com a armadura de Deus. E olha só o que diz no versículo 14: tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E olha só o que ele diz: os vossos lombos com a verdade, com a verdade. Então o que importa? O que ele está dizendo aqui? Tratar com a verdade, tratar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Não mentir, não omitir, mas entender o cenário que nós estamos vivendo. Versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho. E por que calçados os pés na preparação do evangelho? Porque um guerreiro ele sai preparado com instruções, com ordens. E qual é a ordem preparada para os guerreiros de Cristo? A palavra de Deus. É através do evangelho, da paz, da palavra de Deus, que nós temos um norte para enfrentar esse cenário de guerra, para fazer um fronte às hostes espirituais da maldade, aos principados deste século. Olha lá, o versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. O capacete é colocado na cabeça da pessoa, então isso remete à mente. E por que ele diz capacete da salvação? Porque a nossa salvação tem que estar presente todos os dias na nossa mente. Como assim? Muitas pessoas são enganadas por doutrinas falsas porque eles não entendem que a maior promessa é a salvação. Eles não entendem que o que tem que estar como nosso alvo principal é a salvação. Doutrinas falsas tendem a negar a salvação como objetivo principal do cristão. Ou elas colocam de uma forma subjetiva e sorrateira a salvação em segundo plano. Então a pessoa nem percebe, mas quando ela vê, a salvação já está em segundo plano. E o que está em primeiro plano? A materialidade, os bens materiais, as coisas terrenas. Então o capacete da salvação é importante para que um guerreiro tenha a convicção qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espírito tem a ver com ação. Nós somos movidos a fazer pelo Espírito Santo. Então a espada ela é utilizada em uma batalha, em uma ação. O guerreiro utiliza a espada para ferir o seu inimigo. E o Espírito ele é utilizado para ferir o mal. Nós utilizamos o Espírito Santo para ferir o mal de que forma? Pregando e atingindo pessoas, anunciando o Evangelho. Porque o Espírito Santo, ele entra dentro da pessoa. Então, ele tem essa representação de espada porque ele penetra dentro da pessoa. Ele entra dentro da pessoa e ao mesmo tempo que essa pessoa se rende a Cristo, você está ferindo o mal. Então, eu quero deixar essa palavra para você e você entenda que você está em um cenário de guerra. E para que você não perca essa guerra, o teu objetivo tem que ser a salvação. A sua forma de batalha é guiado e norteado pela palavra de Deus. Só que a forma que essa palavra é aplicada, que você consegue ferir o inimigo, é o Espírito Santo. Então você é guiado, norteado pela palavra. Só que para que essa palavra tenha vivificação em outra pessoa, é necessário a espada do Espírito. E através dessa espada você consegue ferir o inimigo. E através dessa espada você consegue entrar no campo do inimigo. Olha lá o versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E o versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então Paulo está falando da sua liberdade de pregar. E ele está falando qual é a batalha do cristão: pregar e ser ativo no combate ao mal, no combate aos planos malignos. Nós temos que destruir, através do Evangelho, os planos malignos para esse século. O versículo 18:
para encerrar, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então o que ele está falando? Oração e vigia. Um guerreiro não pode deixar de vigiar. Você não pode deixar de vigiar os seus atos, deixar de vigiar a sua volta. E ver que tem muitas pessoas usadas pelo diabo, ou mesmo o diabo por trás, tentando fazer com que você caia, que você perca a batalha. E ao mesmo tempo ele diz: perseverança e súplica pelos santos. Aqui ele está falando que você deve clamar pelos seus parceiros de batalha. Quem são? Os seus irmãos. Aqueles que têm o mesmo objetivo que você tem. Então ele está falando: suplique por eles, clame a Deus por eles. Ajude-os, se necessário, para que juntos possamos vencer essa batalha. Que você possa entender essa palavra e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.